Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida, que se encontra em Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 24 ao versículo de número 27. Foi a palavra que o Senhor confiou no meu coração nessa manhã. Eu quero compartilhar contigo para a honra e glória de Deus. Diz assim, Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 24 ao 27. Diz assim: Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem sensato, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Glória a Deus. Irmãos, que eu acho interessante, eu tomando leitura disso aqui, percebe-se que Jesus está comparando dois tipos de pessoas nessa passagem, nessa palavra: o prudente e o insensato, o sábio e o tolo. Só que percebe que o prudente, o sábio, é aquele que ouve e pratica a palavra. Porque não basta só ouvir a palavra, é necessário praticar a palavra. Agora o interessante, olha o que ele disse a respeito daquele que ouve e pratica. Ele diz assim: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu sua casa sobre a rocha. Então percebe que ele vai dizer que aquele que ouve e pratica é semelhante a um homem que constrói a casa sobre a rocha. E rocha se fala de estrutura, rocha se fala de firmeza. Então percebe que quando você ouve a palavra e pratica a palavra, você está criando um alicerce, você está se fortalecendo, você está alicerçado na palavra. Só que percebe que ele fala primeiro, ouve e pratica, porque vai cair a chuva, vai transbordar os rios, vai soprar os ventos, vai bater contra a casa. Percebe? A dificuldade vai surgir contra a casa, só que a casa está alicerçada na rocha. Está falando de alicerce, está falando de estrutura. Percebe? A dificuldade vai surgir. Por isso que é necessário você ouvir e praticar. Porque quando você ouve e pratica, você está se alicerçando. E quando vir dificuldade, você já está firme. Primeiro Deus te prepara para depois a dificuldade surgir. Mas isso depende de você também. Depende da sua atitude. Percebe que ele diz, todo aquele que ouve e pratica é semelhante a um homem que constrói a casa sobre a rocha. Não é só ouvir a palavra, é praticar a palavra. É isso que vai te dar estrutura. Sabe por que tem pessoas que ela vive caindo? Sabe por que tem pessoas que não permanecem de pé? Porque é como um homem insensato. É aquele que só ouve e não pratica. Não adianta ouvir e não praticar. Não adianta ir para o culto e não praticar. Não adianta, não é isso que vai te dar estrutura. Não é você estar lá dentro que vai te dar estrutura. O que vai te dar estrutura é você ouvir e praticar a palavra. É isso que vai te alicerçar. É isso que vai te dar uma firmeza. Agora entenda isso aqui. Olha que interessante. Percebe que ele disse assim: aquele que constrói sobre a rocha é prudente. Vai cair a chuva, transbordar os rios. E os ventos vão soprar com força contra aquela casa. E ela não desaba. Agora por que a casa não desaba? Porque ela está alicerçada na rocha. E quem é a rocha na Bíblia? A rocha simboliza Cristo. Então percebe que o prudente constrói em Cristo. Eita glória! Quando você decidir construir seus projetos, seus sonhos, seus planos em Cristo, permanecerá, porque tudo que você coloca em Deus é permanente, tudo que você faz em Deus é permanente. Aleluia! Agora, sabe por que tem pessoas que ela é frustrada? Porque ela constrói na areia, e na areia não é Cristo, a areia não simboliza Cristo, a areia é uma coisa que você constrói, só que não tem estrutura. Se vier um vento, uma chuva e bater contra a areia, ela cai, porque não tem estrutura. Independente do que você construiu na areia, não permanece. Agora, o interessante é que a areia não simboliza e não tipifica Cristo na Bíblia. Cristo simboliza a rocha, e a rocha simboliza Cristo. Agora entenda isso. Percebe que o outro construiu em Cristo. Tudo que você constrói em Cristo é permanente. Tudo que você constrói na areia sem Cristo não permanece. Por quê? Porque tudo que você constrói sem Deus é totalmente dependente de Deus. Aleluia! Eita glória! Já parou para pensar que tem pessoas que ela constroem, toma decisão sem Deus, tá entendendo? Não pede oração, decide sem Deus. Por isso que tem pessoas que vivem sendo frustradas. Por isso tem pessoas que vivem sendo frustradas dos projetos, o sonho dela é frustrado. Por quê? Porque está construindo na areia, está construindo sem a direção de Deus, está construindo sem Deus. Não adianta, não vai permanecer. Não vai permanecer. Porque a rocha é Cristo. Paulo disse, não há outro alicerce do qual já está posto, isto é, Jesus Cristo. Então percebe, não há outro alicerce, não há outra rocha, tem que construir em Cristo, tem que construir em Deus, tudo que você constrói em Deus é permanente. Agora o interessante é que ele fala, todo aquele que ouve as palavras e não as pratica,
É semelhante ao homem que constrói sobre a areia. Vem o vento, cai a chuva, transbordaram os rios, bateram com força contra aquela casa e ela desabou, e grande foi sua ruína. Olha que interessante, percebe-se que a dificuldade vai surgir para ambos, tanto para o homem prudente como para o insensato. Só que só um permanece, aquele que constrói sobre a rocha. Tem pessoas que ela passa a mesma dificuldade que eu. Só que por que ela não permanece? A dificuldade é igual para ambos, só uma leitura. Tanto para o prudente que construiu sobre a rocha, como para aquele insensato que construiu na areia. A dificuldade que vai surgir para ambos é a mesma coisa, percebe? A chuva vai bater contra ambas as casas, o rio vai transbordar contra ambas as casas, os ventos vai soprar contra ambas as casas, só que percebe-se que só uma permanece. Olha que interessante, a dificuldade é para ambas as casas. Ela vai soprar contra as duas casas, só que só uma permanece, o que está na rocha. O segredo de você permanecer é você estar em Cristo. Não basta só ir para o culto, ouvir a palavra e não praticar. Não é isso que dá estrutura. Não é isso. O que dá estrutura é você ouvir e praticar a palavra do Senhor. O salmista disse: tua palavra é lâmpada para meus pés e luz para o meu caminho. O que dá estrutura é isso, é você ouvir a palavra e praticar a palavra. É caminhar na palavra. É caminhar na luz da palavra. Tá entendendo? É isso que dá estrutura. Porque a dificuldade vai surgir. Percebe? A dificuldade vai surgir. Só que o interessante, só permanece quem está na rocha. Sabe por que tem pessoas que vivem caindo? Porque você só está ouvindo a palavra, você não está praticando. Não adianta eu estar aqui falando da palavra para você ouvir com o ouvido, mas não ter atitude com a mão, não agir. Não adianta. Jesus disse que aquele que ouve a palavra e não pratica é semelhante a um homem que constrói seu rosto no espelho e quando sai logo se esquece. Assim é aquele que ouve a palavra e não pratica. Já parou para pensar nisso? Você se olha no espelho, você contempla a sua face, mas quando você sai de frente do espelho, você se esquece como você é. Assim é todo aquele que ouve a palavra e não pratica. Olha que interessante. O que vai te dar estrutura é você ouvir e tomar uma atitude na palavra. Você quer ver uma coisa? Já parou para pensar o que purificou Naamã? Eita glória! Já parou para pensar que o que purificou Naamã não foi só ouvir a palavra de Eliseu? Olha o que a Bíblia diz, você pegar para ler 2 Reis. A Bíblia diz que quando Naamã vai na casa de Eliseu, Eliseu fala para Geazi, manda ele mergulhar 7 vezes no Jordão. E a palavra do Senhor diz que Naamã ele vai ser indignado. Aí o servo e os oficiais de Naamã vai dizer, meu pai, se o profeta tivesse pedido uma coisa difícil, você não faria? Ele só pediu para você mergulhar. Aí a Bíblia diz que Naamã, conforme a palavra do homem de Deus, mergulhou 7 vezes e foi curado da sua lepra. Então percebe, conforme a palavra. Eliseu deliberou a palavra, mas quem decidiu obedecer a palavra foi Naamã. Eita glória! O que vai trazer, eita glória, purificação para a tua vida e para a tua alma, não é só ouvir a palavra, é você ter a atitude de Naamã, é ouvir e obedecer, é ouvir e praticar a palavra. Aleluia, glória a Deus. Já parou para pensar nisso? O que purificou Naamã não foi uma ordem dada, mas foi obediência na ordem recebida. É isso que vai trazer estrutura para a tua vida. É isso que vai alicerçar a tua vida. É você ouvir e obedecer a palavra. Não basta apenas ouvir. Se você só ouve, você está construindo sobre a areia. Mas se você ouve e pratica, você está tomando alicerce, você está alicerçando a tua vida. Porque a dificuldade vai surgir. Paulo disse, tomai toda a armadura de Deus, para que possa resistir o dia mau. O dia mau vai surgir para todos. Por isso que é necessário você estar alicerçado. Porque se o dia mau surgir e você estiver na areia, você não vai permanecer. Você não vai conseguir ficar de pé. Você não vai ter estrutura. Porque o dia mau surge para todos. Só que percebe que antes de a dificuldade surgir aqui, antes de vir o vento, a chuva, os rios, o homem primeiro está construindo na rocha. Por quê? Porque antes da dificuldade vir, primeiro é necessário você se alicerçar. Porque o dia mau vai chegar. Reflita nisso, que Deus fale contigo por intermédio dessa palavra. Foi até aqui que Deus me deu.